Olhai nos campos lios, não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado, Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Em seu grande amor, tem cuidado de nós. Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor nesta noite, para juntos louvarmos a Deus. E começamos a louvar ao Senhor com esta canção antiga e com uma letra tão preciosa e maravilhosa. O convite a lançarmos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Então inicie a sua adoração nesta noite, nessa expectativa e nesta perspectiva de que Deus tem cuidado de nós. Então nós podemos de fato lançar sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Vamos ler esse texto na palavra de Deus, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vou ler na versão corrigida, talvez esteja um pouco diferente da que está aqui no telão. Diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esses dois versículos aqui trazem 3 palavras em 3 verbos diferentes. A primeira palavra que nós vemos aqui é a palavra humilhai. E humilhai está num imperativo. Imperativo indica uma recomendação ou uma ordem. E o apóstolo Pedro, então, começa este versículo recomendando: humilhai-vos. Humilhai-vos. Algo que não é muito simples. Algo que não é tão fácil, mas que é recomendável, que é indicado pelo apóstolo Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhar nunca é fácil para ninguém. A recomendação é para que nós nos humilhemos debaixo de uma mão poderosa, a potente mão de Deus. Às vezes precisamos fazer uma ginástica para a gente, com o nosso ego, caber dentro da mão de Deus, estar totalmente envolto à mão do Senhor. Não é tão simples humilhar a este ponto, de dizer: olha, toda a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, o meu ego, os meus desejos, a minha vontade, está debaixo da potente mão de Deus. Esta é a recomendação do apóstolo Pedro. O outro verbo é a palavra lançando, que está no gerúndio, que indica uma ação contínua. Quando nós nos humilhamos e estamos debaixo da potente mão de Deus, nós então podemos confiar no Senhor ao ponto de nos entregarmos totalmente a Ele, lançando totalmente a Ele, lançando tudo a Ele, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, sempre, em todo tempo, continuamente, seguros no Senhor, confiando no Senhor. E por um motivo muito simples, que diz aqui no terceiro verbo: tem, porque Ele tem, no presente, Deus tem cuidado de nós. Então nós podemos lançar de fato as nossas ansiedades, as nossas preocupações aos pés do Senhor, porque Ele já tem cuidado de nós. Antes mesmo de nós lançarmos nele, Ele já tem cuidado de nós. Que confiança maravilhosa é poder estar debaixo da mão do Senhor,
confiando nele, e toda a nossa ansiedade e preocupação depositada aos pés dele, vivendo em paz, vivendo na harmonia com o Senhor. É isso que o apóstolo Pedro escreve nestes 2 versículos. E é desta forma que nós vamos adorar ao Senhor, lançando sobre ele nossa ansiedade, lançando nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos preocupa. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Louve a Deus nessa expectativa de que Ele tem cuidado de nós. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação, oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Circunstâncias da vida não podem te afastar do Senhor, pois quando te afastas, da tua boca foge o louvor. Ó, volta a sorrir, os teus problemas confia a Jesus, pois enquanto dormes, Deus faz questão de tudo suprir. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação, oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Circunstâncias da vida não podem te afastar do Senhor, pois quando te afastas, da tua boca foge o louvor. Ó, volta a sorrir, os teus problemas confia a Jesus, pois enquanto dormes, Deus faz questão de tudo suprir. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação, oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Não cai uma folha da árvore sem nenhuma aflição. Deus quer te ensinar na prova o teu nome a adorar. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação, oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa que o Senhor nos dá a alegria de estarmos na Tua casa te louvando, ó Pai. Assim como nós cantamos, ó Pai, nós queremos realmente lançar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Ó Pai, sabemos que a semana se inicia e para muitos, ó Deus, talvez este momento, estar aqui na igreja, é o momento de ver a ansiedade do dia de amanhã, daquilo que está por vir, daquilo que os preocupa, Senhor. Ó Deus, nós estamos diante de Ti e queremos, neste momento, ó Pai, humilhados, debaixo da Tua potente mão, ó Pai, confiar no Senhor, ao ponto de lançar
tudo isso aos teus pés, ó Pai, de entregar no teu altar, Senhor. Ó Pai, derrama da tua paz sobre as nossas vidas, ó Pai, para que de fato vivamos desta forma, confiando no Senhor, porque o Senhor nos deu vida eterna. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Confia em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz. Vamos louvar ao Senhor com esta canção, demonstrando toda a nossa confiança no Senhor. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz. Confio em Deus, meu Pai, tenho esperança em fim. Mais doce que o mel é o teu amor por mim. Justo é o Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos teus pés, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não encontrarei. Descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz. Confio em Deus, meu Pai, tenho esperança em fim. Mais doce que o mel é o teu amor por mim. Justo é Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos teus pés, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o teu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. A riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. Vamos cantar uma canção em seguida, bem antiga, todos os irmãos aqui tenho certeza que conhecem. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. E é um fato isso, né? Muitas vezes as circunstâncias que nós vivemos roubam o espaço do louvor, tomam o espaço da adoração, porque nos preocupamos com tantas coisas. Estamos ansiosos por tantas coisas, que não louvamos a Deus. Não realmente entregamos nos pés do Senhor as nossas ansiedades, e isso retira o louvor. Então, às vezes, vivemos num ambiente onde as circunstâncias, os problemas, aquilo que nós vivemos, fala mais alto do que a presença do Senhor.
mas nós podemos sentir paz, viver em paz em meio a tudo isso. A partir do momento em que nós louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e confiarmos que o Senhor cuida de cada um de nós. Amém? Então vamos louvar assim ao Senhor. Se é um pedido de oração, pode trazer aqui no altar. Logo em seguida iremos orar por cada um deles. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não há circunstâncias, ó seu amor, não me guie por vistas, alegre sou. Não há circunstâncias, ó seu amor, não me guie por vistas, alegre sou. Este gozo eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. Ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, ó seu amor, não me guie por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, não me guie por vistas, alegre sou. Glória, oh glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Oh glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guie por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guie por vistas, alegre sou. Vamos ter um momento de intercessão, de oração. Vamos nos colocar diante do Senhor, entregando a Ele as nossas vidas, todos os nossos anseios. Senhor, nós estamos diante de Ti, queremos consagrar as nossas vidas, tudo que somos e temos, ó Pai, aos Teus pés, no altar do Senhor, ó Deus, confiando plenamente em Ti, ó Pai. Ó Deus, prepare o nosso coração, ó Pai, para o que iremos ouvir nesta noite. Sabemos que o Senhor tem algo muito especial e preparado para cada um de nós, ó Pai. Abra o nosso coração, as nossas mentes, e que, ó Deus, no dia de amanhã, possamos experimentar, ó Pai, viver tudo isso que nós estamos ouvindo neste dia. Tudo isso que já lemos, cantamos, ó Pai, que tão logo saiamos daqui, ó Pai, experimentemos o que é viver de fato esta paz, ó Deus, que só o Senhor pode dar. Ainda que as circunstâncias sejam diferentes, ó Pai, ainda que o momento, o nosso dia a dia, aquilo que vivemos seja ruim, mas que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa invadir o nosso coração. Abençoe a cada um, ó Deus, que depositou o seu pedido
neste jarro, ó Pai, abençoe com a tua misericórdia e graça, Senhor, assim conforme o Senhor já conhece cada um dos nossos pedidos. Nós colocamos todos estes nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meu querido. A ansiedade é uma droga, uma das piores que existem. Foi por essa razão que Jesus dedicou tanta atenção a ela. A ansiedade essencial é fruto da desconfiança básica de todo homem. O que se crê é que ele, o homem, é o responsável pela sua própria vida e saúde, enquanto é ameaçado de todos os lados, tanto pela competição horizontal como também pelo sentimento de abandono em relação a Deus. Daqui nascem todos os males. Então, entra em campo o time da ansiedade, com todos os seus infindos craques de angústias e surtos de insegurança e carência, e paradoxalmente, tomado de ambição e desejos fantasiosos de segurança e poder. A ansiedade gera neurose, assim como também produz uma mente paranoica. A pessoa cai do responsabilismo neurótico, ou então entra no estado de desconfiança essencial, paranoia, amedrontado em relação ao que possui, e o que pode lhe ser tirado, tanto por homens como por doenças ou pragas invisíveis. Ora, essas coisas nascem da ansiedade, assim como a retroalimentam. Então a ansiedade neurótico-paranoica gera a síndrome do pânico, a hipocondria, a depressão e os surtos de perseguição ou de angústia e medo de morrer. Na base de quase todas as enfermidades da mente está a desconfiança essencial. Ora, a desconfiança essencial é a primeira filha da ansiedade do mesmo modo em que é sua mãe. Sim, pois o ansioso cai na desconfiança essencial, e a insegurança essencial é o que gera a ansiedade, é o ciclo da morte. A cura para esse mal é a fé. Por isso Jesus apenas mandou confiar no amor do Pai e mostrou como é idiota pensar diferente. Afinal, pergunta ele, quem pode o quê? E mais do que confiar, Jesus disse que a cura total dessa ansiedade essencial vem de se buscar em primeiro lugar o reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós é construído do material da confiança que o coração possua quanto ao amor de Deus por nós. O reino cresce com amor. Ele só se dilata em nós pelo amor e pela confiança no amor de Deus. Quem crê que é amado pelo amado, esse anda sem ansiedade. Ora, isso muda até mesmo a configuração de nosso cérebro, de suas produções químicas. Muda tudo. Você quer? Jesus diria, vem e vê. Afinal, esse cardápio não é para ser conhecido, é para ser comido como vida, pela fé. Boa noite a você, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Nós temos falado aqui nesses últimos domingos sobre o enfrentamento dos gigantes, alguns gigantes que têm confrontado-nos a todo instante. Domingo passado falamos sobre a decisão. E eu espero sinceramente que nessa semana você tenha passado por diversas oportunidades que tenham colocado você diante do sim, sim e do não, não. Porque é desta forma que os discípulos de Jesus procedem. E hoje nós falaremos um pouco de um assunto muito importante, muito interessante, que a Bíblia descreve com muita autoridade, que é o assunto da ansiedade. E eu descrevo aqui a ansiedade como um esforço perdido, como um desperdício de esforço, de emoção, de energia, ansiedade. Então eu quero ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Existem 3 textos na Bíblia que são chaves quando o assunto é ansiedade. É óbvio que existem inúmeros textos que falam sobre ansiedade, mas 3 são pontuais. O primeiro deles é esse que o Milton leu agora há pouco para vocês, em Pedro. O segundo deles é este de Mateus capítulo 6, que leremos agora. E há um terceiro texto que nós vamos ler no decorrer da mensagem, tá bom? Então Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, você pode acompanhar tanto na sua Bíblia como aqui na tela também, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Graças a Deus pela sua palavra. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus em oração. Coloque diante do Senhor aquilo que tem, ao longo do tempo, sido razão, motivo da sua ansiedade. Apresente diante de Deus a sua oração. Desde quando no início do culto você tem sido desafiado a se humilhar diante do Senhor e a lançar diante dele a sua ansiedade, a pergunta é, qual é a tua ansiedade? O que tem deixado você ansioso? Peça para que o Senhor fale com você nessa noite. E peça para que o Senhor trabalhe no seu coração trazendo paz. Porque o melhor remédio para a ansiedade é a paz. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, tem misericórdia, Deus, da nossa vida, porque nós somos homens e mulheres ansiosos. E por causa disso, ó Deus, muitas vezes nós sofremos. E muitas vezes fazemos até outras pessoas sofrerem também por causa da nossa ansiedade. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que fale ao nosso coração nesta noite e que trate, ó Pai querido, de maneira muito intensa no nosso coração hoje, essa questão da ansiedade. Que, ó Deus, esse gigante seja hoje enfrentado e vencido, ó Pai, no nome de Jesus, para que vivamos numa confiança, numa dependência tão grande do Senhor, que nada mais roube a paz nos nossos corações. Fale, ó Deus, ao coração do teu povo. Use, ó Pai, a minha vida. Nós pedimos isso no nome santo e bendito de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o assunto ansiedade tem tanto a ver com todos nós, que essa semana, conversando com algumas pessoas sobre esse tema, eu ouvi algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, uma irmã que tinha um compromisso marcado para uma determinada manhã, de tão ansiosa que ela estava para cumprir o seu compromisso, ela chegou um pouco antes, algumas horas antes, 24 horas antes. Ela veio um dia antes do horário que estava marcado. De tão ansiosa que ela estava, não via a hora de chegar aquele momento, ela chegou um pouquinho mais cedo. Uma outra irmã compartilhou que ela ia buscar a filha na escola e a ansiedade era tão grande que muitas vezes ela ia com 1 hora de antecedência. E ficava lá no portão da escola esperando os filhos saírem, como se ir 1 hora mais cedo fosse antecipar a saída dos filhos da escola, não é verdade? Agora, o que mais chamou a atenção é que uma irmã me procurou e falou assim, pastor, o senhor vai pregar sobre ansiedade domingo, né? Ela falou, estou tão ansiosa, não vejo a hora de chegar domingo. Perceberam que foram 3 irmãs, né? Perceberam? 3 irmãs me procuraram dizendo essas coisas. Mas é o mal de todos nós, mesmo porque estima-se que 1 em cada 3 brasileiros sofrem por causa da ansiedade. E 4 entre 10 pessoas passam pelo menos 2 horas do seu dia ocupados com preocupações. Pelo menos 2 horas. É tempo demais, não é?
Um dia tem de tanto tempo para a gente fazer tanta coisa, 2 horas investidas exclusivamente à preocupação. E aí, como vocês sabem, de vez em quando eu gosto de fazer algumas pesquisas aqui com vocês. Eu quero fazer uma delas agora. Eu vou perguntar e você levanta a mão me ajudando na resposta, tá bom? Primeira pergunta é, você se considera alguém ansioso? Calma, irmão, tá ansioso, hein? Não, calma um pouquinho aí, deixa eu terminar a pergunta. Tô brincando. Você se considera alguém ansioso? Levanta a mão. Ok. Na sua opinião, quem é mais ansioso? Aqueles que acham que é o homem, levantem a mão. Encerrada a pesquisa. Vamos para a próxima. Você conhece alguém que seja ansioso? Levante a mão. Conhece? Se olhou no espelho hoje, né? Você não se sente ansioso? Você acha que você não é ansioso? Pode levantar a mão também. Não se sinta mal, não. Tem gente que não se sente. Ok. Tem algumas pessoas que não se sentem. No entanto, queridos, nessa pergunta aí se o homem é mais ansioso ou não do que a mulher, recentemente eu precisei falar com a minha irmã. Minha irmã mora no Paraná, a quase 600 quilômetros de distância de nós aqui. E eu mandei um WhatsApp para ela, uma segunda-feira de manhã, e mandei um áudio para ela. E disse assim, olha minha irmã, eu preciso falar com você, me liga a hora que você puder. Sei que você está trabalhando, não quero atrapalhar o seu trabalho, não é nada urgente, está tudo bem, a saúde de todo mundo está bem. Eu só preciso falar com você, mas me retorne a hora que você puder. Se precisar ligar à noite também não tem problema. E desliguei. E terminei a mensagem. Quando foi na noite, eu, por alguma razão não estava com o meu celular. Quando eu peguei meu celular já tinham 4 ligações perdidas da minha irmã no celular. E aí não contente, ela gravou um áudio também para mim. Me chamando do nome lá com minha família, me chama dizendo, olha, me ligue o mais rápido possível. Você quer me matar do coração? Você me manda uma mensagem de manhã dizendo que quer falar comigo, agora você desaparece? Isso foi no mesmo dia. E aí eu fui dormir, falei, vou ligar amanhã. No outro dia de manhã ela já estava quase desesperada, mal sabia ela que eu ia pedir um favor. Não é? É bem isso mesmo, gente. Algumas pessoas se sentem mais ansiosas do que outros. No entanto, todos nós temos algum nível de ansiedade. Mesmo aqueles que não se consideram ansiosos, algum nível de ansiedade, mesmo que seja mínimo, nós temos. Todos nós temos. E quantas vezes a ansiedade tem atrapalhado a vida da gente? Por quê? Porque normalmente a ansiedade faz a gente agir antes da hora, e normalmente a ansiedade faz a gente falar antes da hora, normalmente a ansiedade faz a gente fazer algumas coisas que normalmente não vão resultar, não vão levar a nada. Por isso que é um esforço perdido. Naturalmente por isso. Agora, apenas para equalizar o que nós estamos falando sobre ansiedade, eu diria que a ansiedade é uma comoção aflitiva do espírito que receia que alguma coisa aconteça ou não. A ansiedade é o sofrimento de quem espera. No entanto, vale a pena considerar que nem tudo aquilo que nós esperamos acontece. Na verdade, especialistas nessa área da ansiedade dizem que 70% das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecem. Já viveu alguma experiência assim? Você precisa falar com o patrão na segunda-feira, você precisa falar com o seu empregado na segunda-feira, você precisa tomar uma decisão importante, e você começa a passar 10 dias antes de sofrimento, suando frio, com dores pelo corpo todo, não dorme, come mal e fica com aquela ansiedade toda. Quando você se reúne para resolver o seu problema, você descobre que não era tão grave assim quanto você esperava. Você esperava que aquilo fosse trágico, catastrófico, e ficou preocupado com isso e se tornou ansioso por isso. No entanto, depois você descobriu que aquilo não era tanto quanto você esperava. A ansiedade é essa característica biológica que nós temos, que antecede um momento de perigo real ou imaginário. E esse é o problema. Muitas das causas que nos fazem ansiosos, elas são simplesmente imaginárias. Agora, já que nós vivemos nesse contexto da cultura do racionamento, do economizar, se fala muito em racionamento de água, racionamento de energia elétrica,
racionamento de combustíveis diversos, racionamento de tudo. Então, uma dica bem importante para a nossa vida é o racionamento das nossas próprias energias. Fazendo uma comparação com algo que eu falei para vocês aqui no ano passado, é como se dentro de nós existisse um tanque, e nesse tanque estão concentradas ali toda a nossa energia, ou todos os nossos esforços. E quanto mais ansiosos nós vivemos, é como se aquele tanque de energia tivesse uma vazão muito grande. E aí eu não consigo ter um tanque cheio para enfrentar as coisas que eu preciso, porque eu gastei tudo isso com a ansiedade. E aí eu não tenho energia para cuidar dos meus filhos, porque a energia que eu deveria ter com os meus filhos, eu já gastei com ansiedade. E aí eu não tenho energia para lutar pelo meu casamento, porque a energia que eu deveria ter para o meu casamento, eu gastei com ansiedade. E aí eu não tenho forças para lutar e servir no reino, porque a energia que eu deveria ter para servir no reino, eu gastei com ansiedade. Porque a torneira da ansiedade está aberta e ela vai esvaziando, vai consumindo. Muitas coisas podem fazer com que esse esforço seja perdido, com que essa energia vá embora. Existem causas que são extremamente profundas, como por exemplo o nascimento de um filho, uma transição profissional, uma enfermidade muito grave, um conflito relacional. E observem que aquilo que nos deixa mais ansiosos, queridos, está relacionado justamente a pessoas e não a fatos. Nós ficamos muito mais ansiosos em assuntos relacionados a pessoas e não a fatos ou acontecimentos. A nossa ansiedade é tão grande que nós projetamos isso até mesmo para os nossos filhos. Existem hoje profissionais da saúde que cuidam exclusivamente de ansiedade infantil. Vivemos num contexto em que as crianças são extremamente ansiosas. Então são causas urgentes que nós precisamos cuidar. Mas tem algumas causas também que eu chamaria de superficiais. E essas causas superficiais, muitas vezes, elas nos deixam até enraivecidos com elas, né? Você nunca se sentiu com raiva de você mesmo por ficar ansioso por uma coisa que não precisava? Por exemplo, você marcou uma viagem. E aí fica ali, ansioso. Espera. E espera. Quando a viagem chega, parece que ela perdeu a graça. Porque tanto que você ficou ansioso, tanto que você esperou. Está preparando uma refeição. Aquela ansiedade toma conta do seu coração como se aquilo ali fosse o último acontecimento da humanidade. E aquilo te deixa ansioso. Você quer alguma coisa que deixa de fato você ansioso? Coisas tecnológicas, eletrônicas. Adianta apertar mais de uma vez o botão do elevador, gente? Respondam para mim. Uma vez que você aperta, já resolveu. Mas a gente tem tanta pressa, está tão ansioso, que fica apertando lá. O controle remoto da televisão não vai ter um desempenho maior se você ficar apertando a mesma tecla várias vezes. Ficar olhando para o micro-ondas enquanto a comida está sendo preparada não aumenta em nada a temperatura do mesmo. Essa semana o pastor Marco participou de um treinamento para líderes e pastores de jovens e ele ouviu uma informação interessante lá. O preletor desse treinamento disse que, em média, um adolescente olha para o seu celular durante o dia 70 vezes. Está se sentindo um adolescente? Porque esse é o lado bom da notícia, né? Eu também olho 70 vezes. Será que eu ainda sou um adolescente? Esse é o lado bom da notícia. O lado ruim é que se cada uma dessas 70 vezes ele gastar pelo menos 3 minutos, estou chutando bem baixo, quanto tempo por dia ele passa com esse celular? Aliás, esses recursos eletrônicos, eles mostram com muita clareza como é essa questão da ansiedade. Porque a gente vai num evento, por exemplo, ou para essas férias que você estava tão ansioso por ter, aí você teve, aí chega lá, você tirou uma foto. Qual que é a ansiedade que você tem quando você tira a foto? Publicar a foto, postar a foto. Aliás, o próximo celular, a próxima novidade que deve sair, já vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Quando você clica para tirar foto, automaticamente ele já posta. Porque dá muito trabalho, né? Primeiro tirar a foto, depois clicar lá no publicar. É um negócio meio trabalhoso, até de um manual. Então, em breve, a gente vai ver um celular que tira a foto e ele já posta automaticamente onde você quiser.
E aí, depois que você postou a foto, qual que é a sua ansiedade? Será que alguém curtiu? Será que alguém curtiu? Meu Deus, já passou 1 minuto e até agora ninguém curtiu. 5 minutos e nenhum comentário. Eu achei que eu fosse mais popular. Uma foto dessa, uma foto maravilhosa, eu achei que todo mundo fosse comentar. E aquilo vai gerando ansiedade. Coisa simples, que deixa a gente bravo com a gente mesmo. E aí uma universidade inglesa fez uma pesquisa e apontou, por ordem de importância, né, por ordem de aparecimento na pesquisa, quais são as principais causas que deixam a gente ansioso. Alguma dessas aí se encaixa com você? Tem sido razão da sua ansiedade ultimamente? Por exemplo, o nascimento do primeiro filho. Alguns já passaram por isso, né? Sabem o que significa o nascimento de um primeiro filho. Eu sempre aniversário de 1 ano da Júlia, a gente agradeceu a Deus porque nós sobrevivemos, nós os pais. E ela também. Segundo, o primeiro dia de trabalho, aquela expectativa. Terceiro, o casamento tem sido uma causa de ansiedades. Cirurgias em geral, você sabe que tem que passar por uma cirurgia. Pode ser a mais simples que for, aquilo pode te estressar. Eu me lembro que recentemente há 2 semanas atrás, quem sabe, fui retirar eu tinha um cisto aqui, bem na frente da cabeça. Como meu cabelo é muito bonito, não dá para vocês verem, mas tinha um cisto aqui. E precisava tirar aquele cisto. E era um procedimento muito simples. Uma pequena anestesia local e poderia retirar. Fiquei com pontos algumas semanas, mas foi tudo muito simples. No dia da cirurgia rolou aquela preocupação, né? Eu falei, e aí? Anestesia, vamos lá, como é que vai ser? Falei, Cris, vamos comigo que eu não sei se eu vou poder voltar dirigindo. Ela falou, você vai operar a perna? E aí nós fomos para o médico. Chegando lá, o médico olhou, estava a Cris, o Vitor na sala de espera, na recepção, no consultório mesmo. Ele falou assim, quem que você trouxe aí? Eu falei, trouxe minha esposa e meu filho. Ele falou, vai que você vai para a UTI, né? Ó o médico. Aí eu falei, doutor, nada mais do que justo, eu acompanhei ela no parto, nada mais do que justo ela me acompanhar agora. Então, algumas coisas que naturalmente deixam a gente. Tem gente que fica numa ansiedade tremenda para uma consulta, para um exame, para um dentista, para coisas simples. Ou então, a compra de uma casa, ou de repente ser demitido na empresa depois de um período de trabalho, ou ainda sair da casa dos pais. Essa pesquisa aponta ainda quais são as nossas principais preocupações. Algumas dessas têm a ver com você. Algumas dessas têm gerado ansiedade também no seu coração. Quem sabe contas a pagar, problemas financeiros, problemas no seu ambiente de trabalho, cuidado com os filhos e tarefas domésticas. Olha que interessante o que apareceu na pesquisa. Cuidar da aparência tem sido motivo de ansiedade para as pessoas. Cumprir horários e metas. Tem muita gente trabalhando debaixo de meta que não aguenta mais. Está cansado, está estressado, está ansioso, porque tem que bater meta todo o tempo. E olha que interessante o último, né? As pessoas ficam ansiosas até para separar um tempo para descansar. Contraditório, não é? Por isso que o texto que a gente leu, de Mateus capítulo 6, é tão importante, gente. Vocês sabem que Mateus capítulo 6 é um pequeno trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi ensinado por Jesus aos seus discípulos e à multidão. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e termina no capítulo 7. O Sermão do Monte fala sobre promessas, que são as bem-aventuranças. Fala sobre os desafios de ser discípulo de Jesus como sal da terra e luz do mundo. O Sermão do Monte trata assuntos éticos, como homicídio, juramento, adultério, vingança. O Sermão do Monte trata os valores do reino, como oração, como jejum, como ofertório. No entanto, o que mais chama atenção é que o Sermão do Monte é o discurso de Jesus a respeito do reino. Mas Jesus não ficou limitado ao discurso. Ele viveu também a prática do reino. Tanto que se você ler no capítulo 7, versículo 29, o Sermão do Monte termina. E a partir do capítulo 8, versículo 1, Jesus já está em missão. Jesus já está em contato com as pessoas. Jesus já está abençoando a vida das pessoas, porque o reino de Deus não é um reino apenas de discursos. O reino de Deus é um reino de práticas. Encontramos encravado no coração do Sermão do Monte esta palavra de Jesus a respeito da ansiedade. Jesus nos ensina então que a ansiedade
desagrada a Deus. Porque, na verdade, a ansiedade demonstra a nossa insegurança no relacionamento com Ele. A nossa ansiedade demonstra que nós deveríamos confiar em Deus de uma maneira mais intensa. E aí, queridos, consequentemente, a ansiedade se torna pecado. Porque tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Porque todas as vezes que não demonstramos a nossa confiança em Deus, nós estamos pecando. Toda vez que nós não temos fé suficiente para esperar no cuidado de Deus, nós estamos pecando. Então a ansiedade, por um lado, é sim uma enfermidade. Uma enfermidade que precisa ser tratada, uma enfermidade que precisa ser cuidada. Mas se nós reduzirmos a ansiedade apenas a uma enfermidade, nós estamos muito enganados. Se a ansiedade rouba do nosso coração a confiança em Deus, nós estamos desagradando a Ele. E a Bíblia só tem um nome para as nossas atitudes que o desagradam. E o nome é pecado. Então, muito mais do que tratar, muito mais do que cuidar, muito mais do que tomar qualquer providência para nos livrarmos da ansiedade, muitas vezes o que nós precisamos fazer é dobrar os joelhos, confessar diante dele que nós somos ansiosos e pedir perdão. Dizer, Senhor, perdoe, porque eu não confiei no Senhor da maneira como eu deveria. Senhor, o Senhor conhece o meu coração e sabe como ele é pequeno, porque lá no barco com os discípulos o Senhor viu pessoas como eu. Então, por favor, me perdoe, porque eu não fui capaz de confiar no Senhor da maneira como eu deveria. Eu não fui capaz de esperar na tua providência como eu deveria. E aí, gente, tem algo muito importante para dizer sobre a ansiedade. E esse versículo expressa bem isso também. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A medida do côvado era uma unidade de medida, é mais ou menos isso aqui, ó, do meu cotovelo à ponta do meu dedo médio. Essa é a medida de um côvado. E esse versículo está dizendo que, por mais ansiosos que nós estejamos, ainda assim a gente não consegue acrescentar nem isso ao curso da nossa vida. Em outras palavras, Jesus está ensinando que a ansiedade é um esforço perdido. A ansiedade é uma vazão de energia desnecessária. Confia nele e guarda energia para aquilo que é bom. E aí eu quero dizer uma coisa bem importante para vocês. A ansiedade tem a capacidade de nos sequestrar do lugar onde nós estamos. A ansiedade tem a capacidade de nos sequestrar do lugar onde nós estamos. Por exemplo, pode ser que muitas pessoas que estão aqui agora me ouvindo, sentadas aqui, geograficamente nesse lugar, mas que talvez já estejam em outro lugar, porque estão muito ansiosas. Irmãos e irmãs que estão sentados nesses bancos aqui, olhando para mim, mas que já estão amanhã na empresa, preocupados com aquilo que vão fazer às 7 horas. Pensando no jantar que vão comer depois do culto. Pensando nas providências que precisam tomar essa semana. Por quê? Porque a ansiedade sequestra a gente do lugar onde nós estamos. Agora, essa não é a pior notícia. A pior notícia é que a ansiedade nos sequestra não apenas dos lugares onde estamos, mas a ansiedade também nos sequestra das pessoas que amamos. A ansiedade nos sequestra das pessoas que amamos. No filme Clique, isso é chamado de piloto automático. É aquela sensação que você tem que estar conversando com o seu marido, mas ele não está ali. É aquela sensação que você tem que estar conversando com a sua esposa, mas ela não está lá. Está olhando distante. É aquela sensação que você está conversando com os seus filhos, mas eles já foram para a rua há muito tempo. É aquela sensação que os filhos têm de que estão conversando com os pais, mas os pais não estão ali. Eles foram sequestrados pela ansiedade. O corpo está ali, mas a ansiedade já os levou para muito distante. E se a ansiedade, gente, já traz um monte de prejuízo para a gente, só esse para mim já seria o suficiente para a gente começar a enfrentar esse gigante e vencê-lo no nome de Jesus. Porque não existe sensação pior do que lidar, conversar, conviver com alguém que foi sequestrado pela ansiedade. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 como é que a gente pode lidar com isso. Ele dá basicamente 4 dicas que eu quero dar para vocês nessa noite, baseado no texto. A primeira delas, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 que para enfrentar
e vencer o gigante da ansiedade, nós precisamos dar valor àquilo que realmente tem valor. Nós precisamos dar valor àquilo que realmente merece. Muito da causa da nossa ansiedade tem sido colocar valor naquilo que não merece. E deixado de dar valor àquilo que realmente é importante. Você percebeu que o versículo 25 que nós começamos a ler no texto começa com a expressão por isso? Você percebeu isso quando eu li lá no começo da mensagem? Você percebeu que começa com um por isso? Se começa com um por isso, significa que Jesus está dizendo alguma coisa anterior. E o que é que Jesus está dizendo anteriormente no versículo 24? Ele está dizendo que nós não devemos servir a dois senhores. Porque ninguém consegue servir a dois senhores. Porque na tentativa de servir e amar a um, nós vamos desprezar o outro. E vice-versa. Então o que Jesus está dizendo é que nós não podemos nos apegar às riquezas e não podemos servir a Deus. Então Jesus está reestruturando essa questão do valor. Depois, a partir do versículo 25, ele pergunta, o que é mais importante, o alimento ou a vida? O que tem mais valor, a roupa que a gente veste ou o corpo? O que tem mais valor, as aves dos céus ou a vida humana? Dar valor, colocar como foco e prioridade da nossa vida aquilo que não é, causa uma desordem tão grande no coração da gente que a ansiedade vem, gente. E ela vem com força destruidora. Jesus toca naquilo que é importante para a gente, naquilo que é a necessidade mais básica do ser humano, alimento e roupa para vestir. E Jesus diz, vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão comer amanhã? Preste atenção nas aves dos céus. As aves dos céus não ficam guardando comida no celeiro. Mas é o Pai Celestial que sustenta as aves dos céus em todo o tempo. Então pare de colocar a sua preocupação no alimento e trabalhar que nem um louco e fazer loucuras por aí para suprir aquilo que é material, esquecendo-se do espiritual. Porque a vida é mais importante que o alimento. Sim, dê valor àquilo que é importante. Vocês estão preocupados com a roupa que vocês vestem? Pois eu quero dizer para vocês, olharem para os lírios do campo. Jesus estava num monte, num lugar aberto. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Mas eu quero dizer para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. A sua principal preocupação são as roupas. A sua principal preocupação é aquilo que é material. É a isso que você tem dado valor? Se é, querida, pode ter certeza que essa tem sido uma das principais razões pelas quais você tem sido dominado pela ansiedade. Eu preciso trabalhar, aí eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso acumular, eu não posso deixar faltar nada, e assim por diante. Segunda dica que Jesus nos dá nesse texto, mais precisamente no versículo 31, é uma dica muito preciosa. A dica de Jesus é, aprenda a viver com satisfação. Vocês viram o que diz o versículo 31 desse texto? Jesus diz assim, portanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Com isso, Jesus está nos ensinando a viver com contentamento. O que isso significa, gente? Viver contente com aquilo que a gente é, e viver contente com aquilo que Deus tem nos dado. A expressão não é, só isso. A expressão correta é, graças a Deus por isso. Olha, se tem uma razão que deixa a gente ansioso demais, é não aprender a viver contente com aquilo que Deus tem nos dado. Sabe por quê? Porque gera uma sensação de insatisfação dentro da gente, que a gente quer sempre mais. A gente quer sempre mais e nunca está satisfeito. E aí o que a gente faz? O que o ser humano faz? Ele vai, compra um carro, de brinde ele ganha uma revista, chamada de carnê, que é aquele que tem que ir pagando mês a mês. Aí ele compra um carro, que ele não pode comprar, para mostrar para as pessoas que nem se importam com ele. Não estão nem preocupadas se o carro dele é amarelo ou azul. Mas por causa desse sentimento de insatisfação,
Então, se o meu vizinho tem, eu quero também. E se tem uma das razões que deixa a gente ansioso, é dívida a gente para pagar. E aí a gente vai se endividando. Não, eu quero aquele sapato igual do outro, eu quero aquele carro igual do outro, a casa igual do outro, não sei o quê. E aí a gente começa a querer viver a vida do outro. Só que isso vai trazendo um monte de problema para a gente. Porque é no nosso bolso que isso vai bater. E isso vai gerar ansiedade. Prestemos atenção nisso, queridos, porque isso se reflete de maneira violenta, eu diria agressiva, nos nossos filhos. Principalmente para os casais que têm filhos, em média, na idade dos meus. Os nossos filhos são, por natureza, insatisfeitos. Você oferece as coisas para eles, o melhor que você tem para oferecer na sua casa, e ainda assim, muitas vezes, eles reclamam. Reclamam do alimento, comentam que vieram da escola e o amiguinho lá apareceu com alguma novidade, e eles querem também. Esses dias nós fomos ao médico e o Vitor estava vendo um desenho no meu celular, conectado à internet. E ali, bem tranquilo, aguardando a consulta. Eu cutuquei a Cris e falei, Cris, quando eu tinha a idade do Vitor, na minha casa pegava a Globo chuviscando. E eu ficava na sala e o meu irmão lá em cima do telhado, virando a antena. Pegou! Melhorou! Ah! Vai um pouquinho, vira para cá, vira para lá. Não é? Mas a criançada está toda insatisfeita, gente. Não basta ser um brinquedo, tem que ser um celular. Só que não basta ser um celular, tem que ser um celular de última geração. E que tipo de discípulo de Jesus a gente está criando dentro de casa? Porque eles são por natureza insatisfeitos. E aí o apóstolo Paulo tem uma palavra sobre isso. Pena que normalmente a gente só presta atenção no versículo 13. E sai por aí triunfando, né? Tudo posso, eu posso tudo. A Bíblia fala que eu posso tudo, então vamos lá. Mas olha o contexto que ele diz isso. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza. Por quê, irmãos? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Do que ele está dizendo? Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, eu sei de tudo, em todas as circunstâncias, fartura, fome, abundância, escassez, não importa se é pobreza ou riqueza, eu tudo posso, até na pobreza, naquele que me fortalece. Mudou o sentido do versículo 13, não mudou? Agora, o que foi? Para mim, a frase principal desse versículo é essa do versículo 11. Chegar à conclusão que a gente aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o descanso do coração do discípulo. Esse é o camarada que está lidando muito bem com esse gigante chamado ansiedade. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma coisa que nasceu com o apóstolo Paulo? Qual o verbo que ele usa ali? Aprender. Eu aprendi. Mesmo porque ele tinha sido um homem que comia na mesa do império. E agora ele tem que depender das ofertas das igrejas. Ele foi um homem que dormiu nos palácios reais. E agora ele é um homem que dorme nas estradas por causa da perseguição que um dia ele mesmo fez. Mas qual que é a expressão que ele diz? Eu aprendi. Gente, esse é um segredo que a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque isso vai ajudar a gente a lidar com a ansiedade. Não se preocupem com o dia de amanhã. Vivam o tempo que se chama hoje. O único tempo que existe é o tempo de hoje. O ontem já não existe mais. O amanhã ainda não existe. Nem o sabemos. Essa semana estive em 2 salas fúnebres. Não conhecemos o amanhã. O tempo que existe é o tempo que se chama hoje. Basta ao dia o seu próprio mal. Terceira dica de Jesus: entregue de verdade as suas necessidades para Deus. E sobre entregar as necessidades a Deus, tem 2 coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, o versículo 32 diz que desconfiar da providência de Deus em relação às nossas necessidades é coisa de gentio.
pois os gentios é que procuram estas coisas, mas o Pai sabe que vocês necessitam de todas elas. O discípulo de Jesus sabe que as suas necessidades são supridas pelo Pai. O gentio é aquele que se preocupa, porque ele desconfia do caráter do Pai em prover todas as suas necessidades. Nós temos agido como discípulos ou como gentios? Como incrédulos? Como pagãos? Como os de fora do povo? Pense bem. Desconfiança do caráter provedor de Deus é coisa de gentio. Segundo, o que nós temos apresentado a Deus? Nossos desejos ou as nossas necessidades? A palavra do Senhor diz que Deus, em Cristo Jesus, suprirá a cada uma das vossas necessidades e não desejos. Agora, é claro, Deus é tão bom, mas tão bom mesmo, que às vezes até alguma coisa que a gente deseja profundamente, não precisa tanto, Ele dá. Tem sido assim na minha vida, tenho certeza que é sua também. Basta você olhar a despensa da sua casa na hora que você chegar, basta você abrir seu guarda-roupa, basta você abrir sua sapateira. Você vai ver que Deus é tão bom que Ele tem dado até aquilo que a gente não precisa tanto, mas que a gente gostaria de ter. Todo bem, toda boa dádiva provém dEle, então Ele dá mesmo. Ele é bom. Agora, o que eu devo apresentar diante de Deus em oração? As minhas necessidades. Queridos, quantas vezes os nossos desejos têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus, tem feito a gente mais ansioso ainda. Simplesmente porque é um desejo. Última dica de Jesus: tenha o reino de Deus como prioridade na sua vida. Isso é fundamental, gente, para a gente não viver ansioso. O que Jesus está dizendo aqui é: busque o reino, viva o reino, ame o reino, tenha o reino em primeiro lugar na tua vida, porque as demais coisas o Senhor mesmo acrescentará. E esse versículo, quem está na igreja há muito tempo, é um dos primeiros que a gente aprende a decorar. E já tem a musiquinha que a gente aprende a cantar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Isso precisa ser mais real, mais prático para a gente. Para que aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida é o reino. Porque se não for, talvez essa seja também a principal razão pela qual muitas e muitas ansiedades têm tomado conta de você e da sua família de maneira geral. Talvez você se considere ansioso demais. E talvez isso tenha atrapalhado o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Talvez você tenha vivido um momento atual que tem levado você a uma crise de ansiedade muito grande. Preste bem atenção nisso. A ansiedade, se não tratada, se não cuidada, ela pode levar-nos, como vimos no vídeo antes da mensagem, à depressão, à síndrome do pânico. A ansiedade precisa ser tratada. E a ansiedade começa a ser tratada aos pés da cruz de Cristo. Quando pedimos a Ele: Senhor, perdão, que eu quero me lançar mais nas Tuas mãos e não consigo. Perdão, porque eu quero ter o reino em primeiro lugar no meu coração, mas eu tenho dificuldades para isso. Eu disse no início da mensagem que são 3 textos pontuais sobre ansiedade. Pedro, Mateus, falta um. Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Veja Saúde, é uma revista eletrônica da Veja, apontou recentemente que 30 minutos de meditação por dia ajuda a gente a lidar com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até mesmo dores crônicas. 30 minutos de meditação por dia. É pra gente isso aí. Porque o povo da meditação é o povo de Deus. É o povo da oração, é o povo da leitura bíblica. Somos nós. Somos nós. 30 dias, ou melhor, 30 minutos por dia, ajuda a gente a lidar com isso. Agora notem, a caneta precisa do apóstolo Paulo. Como é que ele começa o versículo 6 falando de ansiedade? Como é que ele começa o versículo 7 falando de paz? Coisas completamente opostas. Como que ele sai da ansiedade para vir para a paz?
Qual que é o segredo de sair da ansiedade para encontrar a paz? A oração. Petição, súplica, não com murmuração, mas com ações de graças. Por isso, quando a gente canta aqui, a oração faz bem à alma, a oração me satisfaz, é isso mesmo, gente. Ele sai da ansiedade para a paz simplesmente por causa da oração. E não é uma paz qualquer. Não é a paz no sentido de ausência de conflitos. É a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e guarda também o nosso coração em Cristo Jesus. Ao invés da ansiedade, devemos ser tomados pela esperança. Esperança é esperar, mas é muito diferente de ansiedade. Porque a esperança é a espera que tem certeza. A ansiedade é a espera que pode ser real ou imaginária. Talvez o grande problema que tem nos aprisionado na ansiedade é o fato de nós supervalorizarmos os nossos problemas em detrimento ao tamanho do nosso Deus. Como cantamos agora há pouco, não olho as circunstâncias. Olho para o Senhor. Porque se eu ficar olhando para os gigantes, para as dificuldades, para aquilo que me deixam ansioso e supervalorizar aquilo, eu vou olhar para a ansiedade e encontrar um gigante. E vou olhar para Deus e encontrar um nanico. Enquanto é necessário o contrário. Eu preciso olhar para Deus como invencível. E preciso olhar para a ansiedade como algo que está debaixo do controle e do poder de Deus. É assim que essa paz que excede todo entendimento, a paz amiga, guardará o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Eu quero convidar você para a gente cantar uma música agora. E fazer dessa música a nossa oração, a nossa expressão. E esta música, gente, está baseada justamente nesse texto aqui. Você vai observar que a letra da música é praticamente Filipenses 4, 6 e 7. E com ela nós vamos adorar, com ela nós vamos bendizer, com ela nós vamos declarar onde é que está a nossa confiança. E vamos dizer para a ansiedade, ansiedade, o meu Deus é grande, o meu Deus é invencível, o meu Deus é maior do que os meus problemas. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos fazer dessa canção nosso hino de vitória contra a ansiedade. Depois eu quero orar por você. Depois eu quero convidar você para vir se prostrar diante do altar do Senhor, para nós colocarmos tudo aquilo que nos deixa ansiosos e aflitos debaixo do cuidado e da graça do nosso Deus. Depositar
você hoje, meu irmão. Porque se é bom depositar aos pés da cruz o meu fardo pesado e árduo de carregar, por que não pedirmos juntos ao Senhor isso em oração? Tem alguma coisa que tem afligido você, tem tornado o seu fardo ainda mais pesado e ainda mais árduo, que tem deixado o seu coração ansioso? Vamos orar juntos por isso. Quero convidar você para vir aqui na frente, diante do altar do Senhor, para nós clamarmos a Deus juntos por isso. Se de alguma maneira a palavra de Deus falou ao seu coração nesta noite, se de alguma maneira o Espírito Santo trabalhou em você, se de alguma maneira você entendeu que você precisa descansar algumas dessas ansiedades, o convite é para você vir, para você sair do seu lugar. Porque o mal da ansiedade ele pode afetar todo mundo, a mim, a vocês. E aos poucos ele vai sugando as nossas energias. Aos poucos ele vai fazendo esvaziar esse tanque. Porque a ansiedade necessariamente é um esforço desperdiçado, gente. Então vamos pedir ao Senhor, venham mais para os lados aqui, por favor, para mim. Venham mais para frente. Vamos pedir ao Senhor que ajude-nos a não desperdiçarmos essas energias. Chamar os presbíteros para virem aqui, orar com o povo de Deus, colocando diante do Senhor cada súplica, cada oração. Se a ansiedade precisa ser tratada com oração, se a ansiedade tratada com oração faz a nossa alma se calar, se acalmar, então vamos começar isso agora, queridos. Fechem os seus olhos. Pensem naquilo que tem causado ansiedade em você. Talvez não seja uma razão só, talvez sejam algumas razões. É hora de entregarmos isso nas mãos do Senhor. É hora de confiarmos mais. É hora de termos o reino como prioridade na nossa vida. É hora de darmos valor àquilo que realmente importa. É hora de nós não permitirmos mais sermos sequestrados pela ansiedade. Porque a ansiedade tem roubado a gente de lugares importantes. E a ansiedade tem tirado a gente de pessoas importantes. Ah, Jesus. Há mais alguém que nesta noite gostaria de vir? Orar, colocar diante do Senhor a sua vida em oração? Jesus nos ensina, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso amado e bendito Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos nesta hora. E queremos, ó Deus, abrir diante de Ti, ó Deus, o nosso coração para revelar o quanto inseguros e ansiosos nós somos. Para contar para o Senhor, ó Deus, que existem causas que têm nos deixado muito ansiosos. E essa ansiedade, Deus, tem roubado nossa saúde física, tem roubado a saúde emocional do Teu povo. Essa ansiedade, Deus, tem sequestrado a gente do lugar onde nós deveríamos estar, das pessoas que nós deveríamos dedicar. Ó Deus, essa ansiedade tem nos feito sofrer, tem nos feito precipitar, tem nos feito, ó Deus, agir e falar de maneira que nós não gostaríamos de fazer. Estamos aqui no Teu altar para pedir cura, Senhor, mas estamos aqui no Teu altar para Te pedir perdão, Deus. Nos ajude, Pai, a confiarmos mais no Senhor, a nos lançarmos inteiramente nas Tuas mãos, a depositarmos no Teu altar, porque é bom saber que o Senhor tem cuidado, porque é bom saber que todas as vezes que recorremos ao Senhor, jamais o Senhor nos abandonou e nem tampouco nos abandonará. Por isso, Deus, em nome de Jesus, trata esse mal que muitas vezes tem corroído o nosso coração, Senhor. Nós precisamos tanto do Teu poder, nós precisamos tanto da Tua ajuda. Traz essa paz que excede todo entendimento, traz essa paz que nos guarda de todo mal. Traz, ó Deus, ao nosso lado pessoas que nos ajudem a vencer a ansiedade. Ó Deus, nos ajude a recuperar até mesmo os relacionamentos que perdemos por causa da ansiedade. E ó Deus, faz novas todas as coisas no nosso coração, e que a ansiedade não nos domine, que seja o Teu Espírito Santo, Deus, a nos dominar. Sempre, palavras, atitudes, pensamentos. Nós queremos nesta noite enfrentar esse gigante e vencê-lo, Pai, no nome, na autoridade, no sangue, no poder de Jesus Cristo, Pai. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém
e amém, Jesus. Deus te abençoe. Você pode se assentar. Uma semana abençoada e vitoriosa em Cristo Jesus. Vencendo, enfrentando e vencendo a cada dia essa ansiedade. Convido você para se assentar, que eu preciso de mais 5 minutinhos da sua atenção. Tá bom? Esse tempo gostoso de adoração e comunhão continua, porque logo após a nossa despedida aqui, os presbíteros sempre ficam aqui à disposição para orar com você. Então, se há algum pedido de oração ainda que você queira apresentar, além desses que oramos agora, procure aqui o presbítero e ore junto com ele, tá bom? Temos a cantina missionária acontecendo, aquele tempo de comunhão, aquele tempo de investimento na obra missionária também. Você está convidado para participar. E aí eu quero dizer para você sobre sábado que vem. Sábado que vem a gente vai ter um encontro aqui muito legal para os casais. E todos os casais presentes podem participar. Eu estou visitando a igreja, eu posso vir também? Claro. Posso trazer um amigo, posso trazer um familiar? Claro que pode, por favor. Sábado que vem, 7h30 da noite, nós teremos aqui uma palestra com o pastor Vanderlei Galbiati. Ele é um pastor batista de Santa Bárbara do Oeste, um homem de Deus que tem trabalhado nessa área de família, e ele vem para falar dos desafios modernos do casamento. Os desafios de ontem não são os desafios de hoje, não serão os de amanhã. Venha, não tem preço, não precisa confirmar presença, nós queremos que você venha. Porque a única coisa que nós estamos pedindo é para você trazer um prato de salgado, um doce, um refrigerante, para um tempo de comunhão que a gente vai ter depois da palestra, tá bom? Vai ser um tempo muito gostoso, 7h30, com um detalhe muito importante. Teremos uma equipe de monitores para as crianças, que vão inclusive servir a alimentação para as crianças. Então não precisam se preocupar. Os adolescentes e os jovens normalmente já estão por aqui, né? Traga também as crianças, que eles serão abrigados lá no Ministério Infantil. Teremos lanche, história bíblica, música, um trabalho muito legal para as crianças também. Quer dizer, não tem motivo para não vir, a não ser que seja realmente um motivo de força maior. Também dizer para os queridos que a partir de amanhã eu viajo para Marília, e volto no próximo sábado, em tempo do encontro de casais. Você acha que eu vou perder? Mas eu volto sábado, é um treinamento de líderes em grupos pequenos. Então estou viajando amanhã, peço que os irmãos orem por essa viagem, e também peço aos irmãos que contem com a eficiência e o cuidado pastoral do pastor Marco, que estará aqui a semana toda, à disposição da igreja, naquilo que a igreja precisar. Tá bom? Tudo acontecerá normalmente aqui na igreja durante essa semana. Mas 2 coisas muito importantes sobre o dia 4 de outubro. Eu gostaria que você marcasse aí num cantinho o dia 4 de outubro. Por quê? No período da manhã, nós teremos o culto às 9 horas da manhã. Aí nesse dia 4, nós não teremos a aula da escola. Nós pediremos a você que permaneça mais um tempo com a gente aqui no templo, porque o Conselho quer apresentar para vocês um plano de trabalho para os próximos anos para a Igreja do Calvário. Os irmãos, domingo passado, foram convocados a uma assembleia para eleição pastoral para os próximos anos. Isso faz parte de um conjunto de decisões do Conselho. E nós temos um plano de trabalho para a igreja para os próximos anos. Cremos que Deus tem colocado isso no nosso coração. E queremos compartilhar com vocês, mesmo porque o plano não é do Conselho. O plano é para a igreja, da igreja. Então é muito importante que a igreja participe. Os membros... É fundamental que você venha. Mas todos aqueles que têm vivido a Igreja do Calvário, nós pedimos para você vir também. Mesmo que você esteja visitando também, é uma ótima razão para você saber para onde a igreja vai caminhar nos próximos anos. Eu estou dizendo isso com bastante ênfase agora à noite, porque normalmente o público da noite não vem de manhã para a escola. Então é um convite que eu faço especialmente para que nesse dia 4 vocês venham, pelo menos para esse período, às 10h30. Depois pode vir no culto da noite normalmente, tá bom? E aí, para você não ficar ansioso com o almoço, vai terminar tarde, tem um almoço para preparar. Nós vamos ter um almoço aqui na igreja, e esse almoço tem como objetivo levantar um recurso para a chácara. A chácara da igreja está cada dia melhor. Nossa cozinha é cada vez mais equipada, com as louças agora, colchões. Nós já tínhamos recebido as beliches por doação, agora compramos os colchões, a chácara está cada dia melhor. Esse final de semana mesmo teve um grupo da igreja lá tratando sobre discipulado. Tem sido uma bênção. Então você vem para almoçar com a gente. A comissão da chácara que está organizando, R$30. É um churrasco preparado com todo amor, com todo carinho. E aí a gente já aproveita esse tempo para ficar também no almoço
de comunhão. Você dá o seu nome para a Neia, ali na cantina missionária também, e vem participar com a gente no dia 4, tá bom? Boa semana, que Deus te abençoe, que seja uma semana livre da ansiedade. Vão em paz.